Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer mais uma aulinha hoje de Álgebra 1, seguindo nosso tópico da nossa ementa. O próximo tópico agora é divisibilidade em Z. E só para a gente recapitular um pouquinho, o que a gente viu até agora foi, desde o início, a gente viu que o conjunto Z é um conjunto de inteiros, que tem uma operação de soma e operação de produto, que cumpre uma série de axiomas. Com os axiomas a gente provou várias propriedades, dentre elas a gente provou a unicidade do inverso aditivo, certo? E nesse caso, esse inverso aditivo a gente chamou de inverso aditivo do A, a gente chamou de menos A, e com esse menos A, a gente definiu uma espécie de subtração que é o que significa A menos B. É A operado, somado, com o inverso aditivo do B, ou a gente chamou de oposto do B. Então o que a gente vai ver agora aqui é uma outra variação que a gente tem da operação, que é a divisibilidade no seguinte sentido. A gente vai pegar dois inteiros quaisquer AB e vai dizer que o A divide B quando eu consigo obter um inteiro K de tal forma que o B é igual a A vezes K. Ou seja, dizer que o A divide B quer dizer que eu consigo escrever o B como sendo A vezes algum inteiro. Em outras palavras, A dividir B quer dizer que A é um divisor do B, ou então que o B tem que ser um múltiplo inteiro do A, certo? Aí, para não escrever sempre A divide B, a gente vai representar apenas por A barra B. Observe que essa barra que eu estou colocando aqui é uma barra vertical, não é a barra inclinada. Quando eu colocar A barra inclinada B, sim, eu vou evitar o máximo possível disso. Mas o A barra inclinada B é a fração A sobre B, que não é a mesma coisa que isso, certo? Por exemplo, A barra B, 3 e 12, que eu estou vendo aqui embaixo. Vamos fazer aqui logo de cara. Quando é que eu escrevo A barra B? Quando eu sei que A divide o B. Então eu pergunto para vocês, 3 divide 12? Sim ou não? 3 é um divisor de 12? Sim. Então eu ponho a barrinha vertical. 12 divide 3? 12 é um divisor de 3? Não. A gente sabe que 12 é um múltiplo de 3, não é um divisor. Então, quando o A não divide o B, a gente vai representar como uma barra vertical cortada, certo? Quando o A divide B é uma barra vertical em pé, e quando o A não divide B é uma barra vertical cortada, tá certo? Continuando, 200 divide 50? 200 é um divisor de 50? Não. Então, barrinha vertical cortada. 50 divide 200? Ou seja, 50 é um divisor de 200? Sim, é verdade. Então, barra vertical. Tá certo? Então, quando a gente falar de A divide B ou A não divide B, o símbolo que a gente vai usar é a barra vertical. A barra inclinada se referencia a uma fração, A sobre B, isso está no material de vocês aí. Então, não confunda a simbologia, tá certo? Sempre que você quiser falar A divide B, você tem que colocar os A barra B, barra vertical. Foi até aqui, gente? Então, sempre que o A divide o B, a barra é vertical. Quando o A não divide B, a barra é vertical, mas porém ela é cortada, ok? Então, seguindo aqui agora, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas propriedades, mas olha um detalhe interessante que eu quero colocar para vocês antes disso. Isso eu coloquei no material com observação, que é muito importante e vai dar algumas ideias para vocês do porquê que, ponto, aí um parênteses aqui. Já ouviram dizer que a fração 0 sobre 0 não existe? Ou melhor, a divisão por 0 não existe? Por que ela não existe? Por que não faz sentido? Ou como a gente já viu em alguns cursos, 0 sobre 0 é uma indeterminação. E o que vai explicar para vocês isso é exatamente essa observação. Olha o que diz aqui. Eu estou dizendo que 0 divide B, C somente C, o B igual a 0. Certo? Olha, na hora que eu botei a barra vertical, esqueçam a barra inclinada de fração. Eu vou usar só essa barra vertical, que significa divide. 0 divide B, C somente C, o B igual a 0. Como isso aqui é um C somente C, para provar eu tenho que provar a ida e a volta. Vamos fazer isso aqui rapidinho e ver como é que faz. Qual é a ida? A ida eu vou supor que o 0 divide B, e a conclusão que eu tenho que ter é que o B tem que ser só o 0. Bom,
Se o zero divide B, por definição, o que significa o zero dividir B? Significa que existe algum inteiro K tal que o B tem que ser igual a zero vezes o K. Então, o zero dividir B significa o quê? Que existe um K inteiro tal que B igual a zero vezes K, correto? Mas quanto que dá zero vezes K? Dá zero, né? Então daqui eu concluo que o B tem que ser só o zero, que é o que eu queria mostrar. Foi até aqui? Foi? Agora, como é que eu faço a volta? Qual é a volta? Vou supor que o B é zero, e o que eu tenho que mostrar então é que zero divide zero. Vamos lá. Minha hipótese é que o B é igual a zero. Para eu mostrar que o zero divide zero, o que eu tenho que mostrar? Que tem que existir um inteiro tal que o meu B, que é zero, é igual ao A, que é zero, vezes o K. Mas concorda comigo que qualquer K resolve esse problema? Concorda que zero é igual a zero vezes K para todo K inteiro? Isso sempre é verdade, correto? Então, se isso é verdade sempre, lógico que existe inteiro que cumpre essa igualdade, portanto, o zero divide zero. Ou seja, o que a observação mostra pra gente? Que o zero só é divisor dele mesmo. Ou seja, o zero só divide zero. Por isso que daqui pra frente, quando a gente falar que A divide B, sempre a gente vai supor que o A, não vai nem colocar isso, mas vai já pressupor que o A não é zero. Por quê? Porque se o A fosse zero, o que a gente viu ali é que o B também teria que ser zero. Tá, e por que vem a indeterminação? Faça um parênteses comigo aqui no seguinte. Quando você faz, por exemplo, 12 terços, isso é um parêntese. 12 dividido por 3, isso dá quanto? Dá 4, correto? Mas agora observe o seguinte, isso eu posso transcrever e escrever como 12 igual a 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, não faz diferença. Ou seja, para a fração fazer sentido, correto? O valor que tem que estar aqui tem que ser um só. 12 é igual a 4 vezes 3, ou seguindo o que eu fiz aqui em cima. Doze é igual a 3 vezes 4. O 3 divide 12. Então, quando o 3 divide 12, eu consigo, por exemplo, escrever isso aqui, e isso poderia ser reescrito dessa forma. Então, 12 sobre 3 é 4. Agora, observe o zero. A gente viu aqui que zero é igual a zero vezes K para qualquer K inteiro. Se eu fosse, entre aspas, o que eu fiz aqui nessa parte? Eu passei o 3 dividindo, correto? Do que a gente conhece. Se eu fizesse essa brincadeira aqui, o que eu teria? Que 0 sobre 0 é igual a K para qualquer K inteiro. Então, quanto que vale a fração 0 sobre 0? Ela é indeterminada. Por quê? Porque essa igualdade vale para qualquer K inteiro que eu escolha. Então, não existe a fração 0 sobre 0, por quê? Você não consegue determinar esse valor, porque ele não existe. É um valor variável, qualquer K inteiro resolve essa igualdade. Por isso que a gente não trabalha com divisão por zero. Porque quando eu divido por zero, o único cara que eu posso dividir por zero é o próprio zero. Então não faz nenhum sentido trabalhar com zero como divisor. Foi até aqui? Agora, seguindo. Isso aqui então dá uma ideia pra gente do que é A dividir B. E o que a gente vai ver agora são algumas propriedades que a gente vai usar o tempo todo aqui pra frente. Tá certo? Então, começando por essa aqui, ó. Sempre A, B e C aqui vão ser inteiros, tá? E eu vou supor que eles não são o zero, correto? Porque se o divisor for o zero, como eu já falei, o seguinte tem que ser zero também. Então agora vamos fazer as propriedades de divisibilidade que eu estava comentando. Começando por aquela primeira que diz o seguinte, que se o A divide B
e o B divide C, então a conclusão é que o A também divide C. Em outras palavras, se A é um divisor do B e B é um divisor do C, então a consequência é que o A também é um divisor do C. E como é que a gente prova isso? Então a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que a gente tem e vamos ver onde a gente quer chegar. A gente sabe que o A divide B, então pela definição a gente sabe que existe um inteiro K, tal que B é igual a A vezes K. E da mesma forma, como a gente sabe que o B divide C, a gente também sabe que existe um inteiro tal que o C é igual a B vezes K. Só que, observe o seguinte, esse inteiro K que eu estou falando não precisa ser o mesmo que está no A divide B, certo? Então, para diferenciar isso, eu vou chamar de duas vezes diferentes. Em vez de chamar só de K lá em cima, eu vou chamar de K1, ou seja, A divide B significa que existe um K1 pertencente a Z tal que B é igual a A vezes K1. E do fato do B dividir C, eu vou ter garantia que existe um K2 pertencente a Z, tal que o C é igual a B vezes K2. Certo? E o que a gente quer provar? A gente quer provar que o A divide o C. Então o que a gente tem que mostrar é que o C é igual a A vezes algum inteiro. Eu tenho que achar algum inteiro de forma que o C seja igual a A vezes esse inteiro. E o que eu sei são essas duas informações aqui. Mas elas já são suficientes, porque, olha só, da segunda igualdade, eu tenho que o C é igual a B vezes K2. Mas pela primeira igualdade que eu já tinha, eu sei que o B é igual a A vezes K1. Então, se eu trocar o B aqui por A vezes K1, o que eu vou ter? Se eu trocar o B por A vezes K1, eu tenho aqui o C vai ser igual a A vezes K1 vezes K2. Só que K1 vezes K2 é um inteiro, certo? Então, o que eu concluo aqui? Que o C é igual a A vezes um inteiro. Ou seja, o A divide o C como a gente queria. Perfeito? A próxima posição, ela diz o seguinte pra gente. Se eu tenho dois inteiros A e B, de forma que o B não é zero, e o A divide B, então o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Ou seja, se A é um divisor do B e o B não é zero, então o módulo do divisor é menor ou igual que o módulo do dividendo. E como é que a gente prova isso? O que a gente sabe são só duas coisas, que são o A divide B e o B não é zero. Como o A divide B, então a gente sabe o seguinte, que existe um inteiro em K e Z, tal que B é igual a A vezes K. Agora, como o B não é zero, nem o A nem o K podem ser zero, porque a gente viu anteriormente, o produto de inteiro só dá zero se um dos dois for zero. Então, se o A ou o K fossem zero, o A vezes K daria zero e o B daria zero, que não é o caso. Então, o K não é zero e o A também não é zero. Mas como o K não é zero, então o que acontece com o módulo de K? O módulo de K sempre é um número maior ou igual a zero. Como ele não é zero, o módulo de K não é zero. E sendo que o módulo de um inteiro também é um número inteiro, a gente pode garantir que o módulo de K é um número maior ou igual a 1. Certo? A mesma coisa vale para o A, só que para o A eu vou usar apenas o fato que, como o A não é zero, então o módulo de A é maior do que zero com certeza. Então o que acontece? Como 1 é menor ou igual que o módulo de K, como vai essa desigualdade, se eu multiplicar isso por módulo de A, que é positivo, eu não obtenho a desigualdade. Bom, o que acontece quando eu multiplico essa desigualdade por módulo de A? O lado esquerdo vira módulo de A,
E o lado direito fica módulo de A vezes módulo de K. Pelas propriedades do produto de módulo, a gente sabe que módulo de A vezes módulo de K é a mesma coisa que módulo de A vezes K. Só que A vezes K a gente já tinha visto que isso era B. Então isso dá igual a módulo de B. O que a gente provou nessa última linha? Que o módulo de A é menor ou igual do que o módulo de B, é o que conclui a proposição. Ok até aqui? E como uma consequência imediata disso, a gente tem o seguinte corolário. Se A é um inteiro e o A divide 1, então o A tem que ser 1 ou menos 1. Como eu provo isso? Como A divide 1, a proposição anterior me garante que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de 1. Mas o módulo de 1 é 1. Então o que eu concluo na verdade é que o módulo de A é menor ou igual a 1. Por outro lado, o módulo de um número inteiro sempre é um número maior ou igual a 0. Então eu tenho que o módulo de A também é maior ou igual a 0. Mas o módulo de A é um número inteiro que está entre 0 e 1. Então o módulo de A ou é 0 ou é 1. Mas se o módulo de A fosse 0, a gente viu na proposição de módulo que o A teria que ser 0. Mas se o A fosse 0, eu teria que o 0 dividiria 1, contradizendo a observação que eu fiz anteriormente. O 0 só divide o próprio 0. Então, como o A não é 0, o que eu posso garantir é que o módulo de A não é 0 e, portanto, o módulo de A vai ser igual a 1. Mas quais são os inteiros cujo módulo é 1? O 1 e o menos 1, como a gente queria. Certo, pessoal? Então isso conclui essas propriedades aqui, que a gente vai ver elas mais pra frente de novo. E eu vou apagar o quadro para daqui a pouquinho a gente ver mais algumas propriedades. Ok? Só um minuto.